A aula de hoje é um pouquinho mais longa. Um pouquinho só. Todo mundo está vendo a apresentação? Sim. Inclusive, hoje a gente vai falar de agitação e aeração em bioreatores. Inclusive, deixar até anotado aqui no capítulo 14 a 10. Vamos lá. Bom, então, hoje a gente vai falar da importância que tem o processo de agitação dentro de um bioreator. Então, a primeira coisa que a gente precisa atentar é que a gente está relacionando a agitação com a aeração também. Certo? Isso não quer dizer que os processos anaeróbicos não necessitem mistura. Mas o capítulo traz as duas coisas juntas, mas na frente vocês vão entender que é porque o processo de aeração de fornecimento de oxigênio para um bioreator depende muito da agitação, certo? Para que a partir da agitação seja alcançada uma mistura eficiente e com essa mistura eficiente a gente tenha uma boa distribuição desse oxigênio no meio. Mas esse processo de mistura, ele é utilizado por diversos tipos de indústria, certo? Aí a gente tem aqui os exemplos, indústria alimentar, farmacêutica, papel, plástico, cerâmica, tudo que precise homogeneizar, juntar mais de um tipo de material e depois busca uma homogeneização, então precisa ser atingida uma mistura, certo? No seu reator. Nem sempre é um bioreator, né? Então, são feitos muitos investimentos financeiros para tentar atingir a mistura ideal, certo? Então, muitos estudos também são realizados tanto na escala industrial como na escala laboratorial. Então, muita gente, por exemplo, em engenharia química, alguns professores engenheiros químicos provenientes de Campina, por exemplo, já devem ter dado alguns exemplos para vocês em outras disciplinas, falando a respeito de processo de simulação, certo? Simulação de processos, e nessa parte de simulação dos processos, uma das coisas mais estudadas é justamente a mistura. Então, configuração de bioreator, configuração de agitadores para poder chegar na mistura adequada para aquele tipo de reação. Quando esse processo ele não está bem desenvolvido, certo? Ele está inadequado, isso gera prejuízo para a indústria. Então, nos Estados Unidos, onde se faz estatística de tudo, já verificaram que tem um custo, né, um prejuízo de 1 a 10 bilhões por ano em relação à não adequação dos processos de mistura, não eficiência dos processos de mistura. Bom, então é fundamental adquirir conhecimento, know-how, dados empíricos a respeito da mistura nos processos, certo? Então, uma das coisas que a gente vai precisar fazer nesse caso de estudo de mistura é seleção do tipo de agitador, que é o que a gente está vendo aqui, uns agitadores em escala industrial, certo? Que a gente está vendo aqui alguns tipos, e eles aqui realmente na prática, imaginem então o tamanho desse reator, desse agitador, e o desempenho de cada tipo de agitador em cada tipo de processo. Então a gente também tem uns termos a colocar aqui em evidência
nesse momento, que é justamente a agitação, mistura e dispersão. Certo? A gente não pode confundir esses termos, porque eles vão nortear a gente nesses estudos. Certo? Então, agitação é simplesmente o movimento global de um fluido. Certo? E olha, eu vou dizer para vocês, nem sempre é só um fluido. Às vezes a gente tem material sólido, como em fermentação semissólida, onde a gente precisa fazer agitação para atingir a mistura, certo? Então, a agitação, ela vai promover a mistura e a dispersão. A mistura é a combinação em uma só massa. Certo? Então, a gente tem materiais distintos, que pode ser, por exemplo, um sólido e um líquido, ou dois líquidos, ou várias outras possibilidades, e a gente tem, quando eles passam a formar uma só massa, a gente tem uma mistura. E dispersão é a combinação de dois materiais, certo? Em um processo semelhante ao de mistura, que passou por uma agitação, mas que eles vão poder ser separados, eles vão poder ser visualizados em separado, inclusive. Então, a gente pode colocar aqui um exemplo, combinação de dois materiais, vocês colocam em casa uma xícara de café solúvel e uma xícara, em uma xícara coloca uma colher de café solúvel, 2 colheres de açúcar, certo? E aí vocês realizam uma mistura. Certo? Depois que você fizer a mistura, vocês vão ver que ali é uma massa só, certo? Eles estão formando uma dispersão do açúcar no café ou do café no açúcar, mas é possível a gente visualizar pela cor a distinção entre o café e o açúcar, certo? No entanto, na hora que eu colocar água quente ali, certo? E fizer uma agitação, esse café com açúcar vai virar uma massa só, vai virar uma mistura. Tudo bem? Aí você vai dizer assim, precisa da agitação. A agitação vai acelerar esse processo. Certo? Se é um café solúvel, então eu agitando muito mais rapidamente, então demoraria, a coisa que demoraria alguns minutos para o açúcar principalmente, né? Dissolver naquela água quente. Quando eu agitar, rapidamente isso tudo vai virar uma só massa, vai virar uma mistura. Tudo bem? Tudo bem. Tá, então é um excelente exemplo para a gente pensar na parte de transferência de massa, transferência de calor e reações químicas, certo? Inclusive, quando a gente está falando, por exemplo, de um processo contínuo, uma das coisas que mais consegue controlar a temperatura do reator é a temperatura do meio que está entrando naquele reator, está entrando naquela dorna. Então, se o processo é contínuo e eu estou colocando lá um caldo o tempo inteiro a 35 graus, o meu reator inteiro ele vai ficar sempre numa temperatura parecida com aquela. Isso a gente falando num contínuo, certo? Então, a gente tem transferência de calor e também se o meio tiver, se o reator tiver mais frio, ele vai aquecer, e se tiver quente também com a tendência de aquecer, ele pode resfriar. A partir dessa transferência de massa, eu posso fazer transferência de calor, certo? Então, transferência de massa e de calor para essa reação química é muito importante. Então, a agitação contribui para tudo isso, porque senão a gente teria uma estratificação, certo? De temperatura, de massa diferente e de reações químicas diferentes dentro do reator se a agitação não for adequada, certo? Então, quando a gente vai classificar as operações de mistura, a gente classifica ela de acordo com as fases. Se a gente está trabalhando com sólido, líquido ou gás, que está envolvido nisso. Então, tudo vai depender dos produtos que estão envolvidos ali. Então, é possível fazer uma definição de operações que são comuns a várias indústrias. Então, a gente tem
como primeiro exemplo, a mistura de líquidos miscíveis, os líquidos que são possíveis de ser misturados. Então, é um processo químico, é um processo físico apenas, não vai envolver reação química, apenas transferência de massa e calor, certo? Então, por exemplo, combinação de produtos de petróleo. Todos os derivados de petróleo, a gente vai induzir uma mistura a partir da agitação e eles vão se misturar facilmente. Então, a gente tem algumas dificuldades em relação aos líquidos miscíveis quando a gente está falando de viscosidade ou densidade muito diferente, certo? Então, a mistura ela começa a ter uma dificuldade a partir da diferença. Mesmo os líquidos que são miscíveis, se a viscosidade deles estiver diferente, isso vai gerar um atraso, uma estratificação desses líquidos. Eu trouxe aqui como exemplo a água de estuário, certo? Então, no estuário, é uma região onde a água doce de um rio encontra a água salgada do mar. Né? Então, tem estudos, esse estudo aqui, inclusive, foi citado pelo pessoal de Pernambuco, mas já vi da Paraíba, de Alagoas também, mostrando, né, que dependendo da maré, se a maré está enchendo ou está secando, a gente tem uma dinâmica diferente nisso daqui. Mas a gente está falando de água e água. A diferença deles é teor de sal na água que vem do rio, teor de sal da água do mar. E a temperatura, que muitas vezes a temperatura da água do mar, por ser uma massa maior, ela é mais fria, enquanto que a do rio é mais facilmente aquecida, ela vem numa temperatura um pouco maior. E isso causa estratificação. A gente falando aqui só água com água, né? Então a gente tem faixas intermediárias, certo? De salinidade e de temperatura, e aqui uma salinidade de temperatura do mar, salinidade de temperatura do rio. Só para vocês verem que como não há um processo de agitação, a mistura ela não ocorre de modo efetivo, mesmo que seja água com água, com as diferenças de salinidade e de temperatura, já gera uma estratificação. A gente tem também a possibilidade de fazer uma mistura sólido-líquido, coisa mais comum que a gente faz, por exemplo, na hora que vai fazer um meio de cultura. A gente pega alguns componentes, né, um tipo de carboidrato, de nitrogênio, de vitaminas e assim vai, e a gente pega esses sólidos, geralmente a gente pesa e dispersa isso, promove uma mistura desse sólido no líquido, certo? Para a gente ter um meio líquido. Então, quando a gente está tratando principalmente de viscosidade baixa, e aí a gente tem alguns exemplos, como na parte de cristalização do açúcar, que a gente inclusive falou na aula de processo contínuo, que a cristalização do açúcar na indústria ela é induzida pelo processo de sulfatação, não é sulfatação, é um nome parecido com sulfatação. Mas, processo de enxofre, da adição de enxofre, e aí induz dentro do líquido a cristalização do açúcar, certo? E depois tem um processo de retirada da água, né, secagem, para poder ficar com os cristais de açúcar. Então, e vários outros processos, a gente tem essa transferência de massa do composto sólido para o composto líquido. Obviamente que a massa é alterada, né? Então tem um acréscimo de massa. E vai ter dificuldade nesse processo quando a gente precisa dispersar partículas muito finas em líquido de viscosidade elevada. Certo? Então, é possível que em casa mesmo, na culinária, vocês já tenham tentado trabalhar com um líquido de alta viscosidade,
e que tenta dispersar lá dentro, sei lá, uma farinha muito fina, e que há dificuldade em fazer uma mistura eficiente, certo? Então, em alguns casos, a gente vai ter um comportamento reológico muito complexo, certo? Isso vai depender desses fenômenos de superfície e de contato físico. E o comportamento reológico, está aqui descrito, é o ramo que estuda deformações e escoamento da matéria. E a viscosidade é a principal propriedade reológica conhecida, certo? E característica dos fluidos newtonianos. Isso é aula de fenômenos, é? Vocês já viram em outras disciplinas, exatamente. Então, reologia e viscosidade é falado também, não só em fenômenos de transporte, como alguma das operações físicas, né? unitárias também. Operações unitárias É também. verdade. E tudo isso aqui a gente agora tenta aplicar para a mistura que a gente quer fazer no bioreator. Certo? Eis um motivo vocês terem essas disciplinas, para saber na hora do processo como analisar tudo isso e colocar em prática em um bioprocesso. A gente tem também a mistura gás-líquido. Então, quando a gente está pensando em um processo aeróbico, isso é muito importante. Quando está falando do anaeróbico, também tem produção de gás carbônico, certo? Mas esse gás carbônico, pela a grande quantidade que é produzida, ele também naturalmente vai sair do processo, se a gente permitir essa saída, né? Então, eis o motivo de você não poder fazer um processo anaeróbico sem um mecanismo de saída do gás carbônico, certo? Senão ele iria se acumular, apesar de ser inerte, né? Não iria causar nenhum problema para a célula, mas iria poder causar problema no reator por conta da alta pressão, certo? Então, a gente tem, numa fase líquida contínua, bolhas gasosas sendo dispersadas para oxigenação, para hidrogenação, para fermentações aeróbicas. Então, transferência de massa associada e, por sua vez, reação química na fase líquida. Isso depende do gás que a gente está injetando nesse líquido. Então, quando a gente fala, por exemplo, de nitrogênio ou de gás carbônico, que são inertes, não vai promover nenhuma alteração química do meio. Mas o próprio oxigênio já promove alterações ali, certo? Quer seja das reações de oxidação dos componentes, quer seja mesmo na interferência biológica que isso vai causar. E tem também a mistura de líquidos immiscíveis, uma mistura líquido-líquido com líquidos immiscíveis. Então, líquidos immiscíveis, vocês já viram isso em química, certo? Quando a gente tem, por exemplo, um meio aquoso ou salino e mais um solvente orgânico, aqui nesse exemplo, que eles não são misturáveis. Eu posso até trazer um outro exemplo prático de dentro de casa, quando às vezes vocês compram da Natura, de outra marca, aqueles óleos trifásicos. Certo? Alguém já usou? Já viram pelo menos, né? Os óleos trifásicos. Ou seja, eles são 3 camadas que não se misturam. Certo? Quando você vai usar, você precisa agitar muito para poder formar uma emulsificação, certo? Então, a emulsificação é a dispersão de pequenas gotas de um desse líquido dentro do outro, para poder você usar os 3 óleos. Se você não fizer isso, você vai usar primeiro um óleo, depois outro óleo, depois outro óleo, certo? Aqui também a gente tem a possibilidade de ter substâncias que não se misturam com a água no meio que a gente está trabalhando. Principalmente se a gente for fazer por exemplo, adição de vitaminas que são lipossolúveis, a tentativa de fazer isso, né, no meio. Se você não tiver alguma coisa, algum carreador no seu meio de cultura, você vai ter diferença de fase e não vai conseguir fazer a mistura eficiente. Além disso, pode ser usado numa extração líquido-líquido.
coisa que vocês vão ver no próximo semestre em purificação, mas o que você pode fazer depois no processo de purificação para extrair compostos lipossolúveis de um meio hidrossolúvel. Você mistura algum componente algum meio immiscível lá, como por exemplo solvente orgânico, e depois você faz uma emulsificação. Quando você deixa separar, como está aqui esse exemplo no cantil de decantação, no funil de decantação, vocês vão conseguir separar as substâncias hidrossolúveis das lipossolúveis. Certo? Então tem transferência de massa associada dentro desses processos também. Tem a mistura de sólidos também, no meio de tudo isso. Então a gente tem a principal característica aqui, a segregação, porque tem uma tendência das partículas a não terem o mesmo comportamento físico, dependendo do tamanho da densidade. Certo? Então você, a partir de agitações que você faz, você pode causar então essa segregação. É bem interessante isso, porque a gente pode usar isso até no nosso dia a dia. Por exemplo, certo? A gente tem aqui uma mistura de partículas de diferentes dimensões. Quando ela é derramada em um único ponto, certo? Vai formar esse montezinho aqui. O que é que vai acontecer? As partículas de maior tamanho, que têm uma maior inércia, elas vão sempre se dispersar para a borda desse montinho. Então, no exemplo prático que eu estava querendo dizer, por exemplo, você precisa fazer uma separação na sua casa, por exemplo, sei lá, farinha grossa da farinha fina. Você executa um processo desse tipo, você vai conseguir uma separação, nem que seja parcial, mas você vai tirar um grande parte da farinha grossa aqui, separando da farinha fina. Em reatores, se você fizer uma... Isso aqui é muito importante, né, baseado na última aula, que a gente viu os reatores de fermentação em processo semissólido, estado semissólido. Então, se você não tiver aqueles misturadores lá no meio, se você simplesmente agitar circularmente diferentes tipos de grãos, de sólidos com granulometria diferente, o que vai acontecer é que ele vai formar bandas desse tipo aqui que a gente está vendo. Certo? Então, as partículas do mesmo tamanho ou da mesma massa, elas têm uma tendência a se agrupar quando a gente faz esse tipo de agitação aqui num cilindro, uma agitação com eixo central. Então, por isso que se usa aqueles misturadores que a gente viu aqui no processo semissólido, para evitar formar essa estratificação que a gente está vendo aqui nessa imagem. Bom, então, nos processos aeróbicos... Jean, Oi. João Paulo mandou avisar que está com problema na conexão Ele acabou dele. de entrar. Foi. Fuzil? Não, ele está participando. Então, o que é que a gente tem aqui? Em processos aeróbicos, essa transferência de oxigênio ela vai ser vital, certo? A gente tem um fator determinante, certo? E aí a gente tem alguns processos que são estritamente aeróbicos, como, por exemplo, produção de antibióticos, de enzimas, de vitaminas, fermento inoculante, né? Micro-organismos de modo geral, que eu preciso produzir para vender. Proteínas recombinantes, porque usa, em muitos casos, é feita mais em bactérias, em fungos e em células, em processo que precisa ser aeróbico, porque a recombinante geralmente são usados plasmídios em que associam a produção dessa proteína recombinante ao crescimento do micro-organismo. Então, o crescimento ele é sempre muito mais efetivo, eficiente, se for na presença do oxigênio. Certo? Mesmo para
um organismo que seja anaeróbico facultativo, ou aeróbico facultativo. Bom, então, outro exemplo é quando a gente tem células células animais em cultivo, por exemplo, para a produção do vírus. Aí eu coloquei esse exemplo mais atual aqui do Coronavac. A vacina Coronavac ela é feita dessa forma. O que é que o Instituto Butantan recebe? As IFAs, né, que é justamente o vírus inativado. Então, em células animais, o vírus é cultivado, propagado. Então, pega esse vírus e, por processo químico e físico, você promove uma quebra desse vírus, ele fica fragmentado e inativo. E por conta. E aí, ao administrar uma pessoa, isso é uma forma mais tradicional que tem hoje da produção de vacina. Quando você coloca esses antígenos numa pessoa, essa pessoa vai desenvolver anticorpos contra os antígenos. Certo? Então, a gente tem vários antígenos sendo injetados em cada pessoa. E aí, esses antígenos vão induzir várias respostas. E, às vezes, não é muito dirigido para aquela proteína que mais causa resposta imunológica efetiva contra o vírus. É por isso que a Coronavac ela é menos eficiente do que outras vacinas. As outras vacinas focam numa proteína específica e a Coronavac ela é genérica. Então, a gente precisa trabalhar então em cima desse dimensionamento do sistema de transferência, certo? Que a gente quer dispersar o oxigênio que está na fase gasosa, dissolver ele na fase líquida, certo? Por quê? O oxigênio que está na fase gasosa. Se a gente pega o ar atmosférico filtrado, né, que se faz na maioria dos casos por ser mais barato, o oxigênio lá ele está ao nível do mar em 20%. E vai diminuindo de acordo com a altitude, certo? Diferente de quando a gente usa um oxigênio puro. Mas para que é que vai servir então esse oxigênio? Ele é um aceptor final de elétrons, a cadeia transportadora de elétrons lá da mitocôndria. Né? Isso vocês já conhecem desde biologia celular. Lembram disso? Ciclo de Krebs, né? Depois do ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs produz NAD e FAD, que vão para a cadeia transportadora de elétrons. Quando chega lá na cadeia transportadora de elétrons, então quem capta esse elétron, o elétron vai ajudar a formar bomba de prótons. Quando os prótons voltam pela ATP sintetase, gera o ATP. Lembrando agora? Uhum. Certo. Só que esse elétron ele precisa ir para algum lugar. Ele não pode ir. A gente não pode ficar dando choque. Né? O elétron tem que ir para algum lugar. Qual o lugar mais eficiente? O oxigênio. Qual a alternativa para isso? Os processos que vocês estão fazendo, alguns de vocês estão fazendo nos projetos, não é o oxigênio, processo anaeróbico. Então, o que é que a célula faz? Ela produz o etanol para que o etanol seja receptor final de elétrons na cadeia transportadora de elétrons. Certo? Mas o oxigênio é mais eficiente. Então, o crescimento do celular ele vai depender do consumo de carbono, da respiração, né, da chegada de oxigênio e da produção de ATP. Certo? Então, esses dois fatores em conjunto, a presença de substância, fonte de carbono, mais a presença do oxigênio, é que tem um processo de combustão, né, da matéria orgânica, sem alteração de temperatura, onde a energia desse processo é depositado no ATP. Então, a gente tem molécula de glicose mais oxigênio, resultando em gás carbônico, água e ATP. Certo?
Lembrando só para vocês, né? Revisão de biologia celular. Eu sei que vocês esquecem rapidamente. Esse oxigênio, ele vem para a água, certo? E esse oxigênio, ele sai com carbono no gás carbônico. Tudo bem? Então, o gás carbônico vai levando para fora do processo o carbono que foi liberado, que foi consumido na produção de energia. Consumido, por assim dizer. E esse gás carbônico também vai sair num processo anaeróbico. Mesma forma, o carbono que entra na glicose, ele precisa ir para algum lugar. E aí, nos processos anaeróbicos também vão sair na forma de gás carbônico. Então, é necessário oxigênio ao longo de todo o processo fermentativo. Tem a necessidade muito grande de oxigênio nesse processo. Só que o oxigênio, ele é pouco solúvel em água, certo? E se ele já é pouco solúvel em água pura e baixa temperatura. Então, a gente tem aqui, ó, uma saturação de 7 miligramas, quando a gente está injetando um ar, né, que só tem 20% de oxigênio, uma atmosfera, né, de pressão e 35 graus. Só vai ter 7 miligramas. Se for 25 graus, já tem uma quantidade um pouco maior. Só que a gente tem alguns outros problemas misturados nisso aí. Eu vou já falar para vocês, mas por enquanto a gente vamos ver. Ó. Se não tiver oxigênio no meio, não adianta adicionar glicose. Então, eu estou pensando num processo aeróbico. Estou fornecendo uma fonte de carbono lá para ele de alto custo, que é uma glicose, bem pura, ele vai utilizar diretamente. Se eu não conseguir fornecer oxigênio, não vai adiantar de nada. Porque aquela minha célula não vai conseguir converter a glicose em energia. Certo? É dependendo do oxigênio. Então, essa parte de oxigenação, até mesmo a gente falou agora há pouco do coronavírus, e aí é cada vez mais importante. A gente vê a importância da oxigenação para a gente. As pessoas têm morrido por colapso do pulmão, né, por falta de oxigênio. Então, a extensão do processo e a obtenção do produto depende da capacidade de transferir oxigênio do que a gente está injetando para a fase líquida. Principalmente no final do processo, quando a concentração celular é maior e o consumo de oxigênio é maior e a quantidade de metabólitos no meio é muito grande. Certo? Então, em processos alimentados, a adição de nutrientes só é eficiente com um bom sistema de aeração. Por isso que a gente precisa fazer uma boa agitação também, né? A capacidade de transferência de oxigênio é o que vai ditar, então, as condições de operação. O que é que significa? A gente vai ver quinta-feira isso. Toda vez que a gente tem um processo aeróbico, o que vai me direcionar numa ampliação de escala é a dissolução do oxigênio no meio. Certo? É uma condição sine qua non para que o processo aconteça. Então, tudo no meu processo vai funcionar voltada para a oxigenação daquele meio. Então, a gente tem alguns processos com altíssima densidade celular, 100 gramas por litro, um alto crescimento celular e muita respiração, muita necessidade de oxigênio. Então, tem que ter sempre esse cuidado na ampliação de escala para poder suprir essa necessidade de oxigênio que a gente está vendo ali naquele meio. Então, eu tenho esse vídeo aqui que mostra uma transferência de oxigênio bem interessante. E quando se faz desse jeito aqui, quer dizer, um comparativo entre duas formas de se tentar colocar oxigênio no meio. Certo? Então, o que é que a gente vai ter aqui? Aqui é um meio que está sendo agitado. Água pura,
a baixa temperatura para ficar melhor essa oxigenação. E aqui a gente tem um meio agitado, certo? Uma agitação que, pelo que a gente está vendo aqui, nem é tão vigorosa assim. Mas o nível de oxigênio ele chega aqui em torno de 8 miligramas por litro. Quando a gente vai para um outro sistema de aeração, que agora não é mais agitação, é a dispersão do oxigênio no meio, ou seja, eu estou injetando o oxigênio ali para fazer alguma coisa parecida com coluna de bolhas, certo? Então, o que esse vídeo está mostrando para a gente é que a capacidade da injeção de gás no meio é menor do que a agitação para promover essa aeração. Então, o que a gente está vendo aqui, olha, caiu para baixo de 7, está em 6,6, vai chegar em 6,5. Então, a agitação ela é muito mais eficiente na oxigenação do que a própria injeção direta do ar em um meio líquido. Só para vocês terem ideia. Então, a gente tem que tentar aplicar isso nas formas de cultivo que a gente tem, certo? Então, na aula passada a gente falou, por exemplo, reatores que usam bandeja, ou lagoa, né? E falou da diferença de dispersão de gases que a gente tem quando o fundo é contínuo ou quando o fundo ele é perfurado, certo? Para aumentar a eficiência nessa transferência de oxigênio e retirada do calor do processo e umidificação do processo. Então a gente viu a importância disso aqui. É representado no livro dessa forma, certo? Uma bandeja, que a gente está vendo aqui um corte transversal, mostrando uma camada de meio, né, e o contato dele com o ar. Então, esse contato ele pode ser só por cima, nesse caso, ou pode ser por cima e por baixo, se for um fundo perfurado. Isso vai depender muito da necessidade do processo. Então, a gente viu que no shoyu, o processo de fabricação do shoyu usava bandejas desse tipo aqui, de fundo contínuo. Né? Mas aí tem vários outros processos que usam fundo perfurado. Então, a gente tem aqui reator de leito fixo. É um assunto que a gente não falou ainda, que vai falar na próxima semana. Mas a gente tem aqui o leito fixo, que significa que as células estão imobilizadas num ponto e essas esferas contendo as células, elas vão ficar fixas no reator, certo? Então aqui a gente tem entrada de ar, e para que esse ar consiga se dispersar por todos os lugares, né, entra por baixo e sai por cima. Certo? Entra um ar que está com oxigênio atmosférico e sai pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Então, é possível fazer a coluna de bolhas também. E aí vocês já viram os reatores em coluna de bolhas, já estudaram isso para a prova anterior. Então, a gente tem a possibilidade de se usar aqui embaixo uma serpentina ou um dispersor que tenha poros pequenos. Por que é que a gente usa poro pequeno? Porque uma bolha pequena, ela vai ter a possibilidade de dispersar o oxigênio mais facilmente para o líquido. Porque a superfície de contato dessa bolha com o líquido, ela é maior do que numa bolha grande. Certo? Isso é uma coisa que eu já venho falando para vocês desde sempre. Desde biologia celular, quando a gente falou do tamanho das bactérias, né? A importância do tamanho da bactéria. Se a bactéria fosse muito grande, ela teria um metabolismo mais lento, porque a superfície dela de transferência com o meio, que é a membrana dela, teria uma proporção menor. Do mesmo jeito, a gente está falando aqui dessas bolhas. Quanto menor o tamanho da bolha, mais eficiente é a minha transferência do oxigênio que está na bolha de ar
para a parte líquida, que é onde está a célula. Eu já vou falar um exemplo disso para vocês. Mas a gente está tratando do airlift, então a gente tem o ar sendo injetado em um tubo central, certo? Então, quando se faz isso, a agitação começa a ficar maior e a eficiência maior também. Então, o airlift é uma solução interessante, porque o ar, ao promover uma circulação do líquido, vai se tornar uma forma bem eficiente. Mas para isso a gente precisa ter uma relação boa no reator da altura em relação ao diâmetro, para que isso fique em um formato eficiente. Inclusive, o que a gente tem aqui nesse exemplo, nesse formato aqui tão largo em relação à altura, é uma forma de baixa eficiência. Precisaria ter uma altura bem maior em relação ao diâmetro. E só para vocês verem como é que eu estava falando do exemplo, a gente tem aqui, ó, nessa demonstração, a gente tem aí o ar sendo colocado em vamos dizer assim, num aquário, certo? Então, a gente está vendo aqui o dispersor pequenininhos, furinhos pequenos, que estão tentando formar bolhas pequenas aqui no meio. E aqui está sendo aumentado o fluxo de ar em metro cúbico por hora, certo? Aqui começou em 1,5, já está em 4 nesse caso. Então, a gente começa a ver as bolhas de ar por aqui, nesse aquário, mostrando que aqui está ficando com uma boa saturação de oxigênio, certo? Só que quando vai subindo muito esse fluxo de ar, a gente começa a ter aqui bolhas de tamanho grande. E a bolha de tamanho grande, ela acaba sendo pouco eficiente nessa dispersão que a gente estava pretendendo atingir aqui. Inclusive, ela vai subir mais rápido, ficar menos dispersa, a gente passa a ver menos bolhas por aqui, né? E subir muito rápido e diminuir a eficiência nesse processo. Então, começa a estourar aqui, ó, grandes bolhas nessa subida. Então, as bolhas que eram pequenas, acabam se fundindo e subindo junto, diminuindo a eficiência. Então, não é só colocar o máximo que minha bomba é capaz. O que eu tenho que fazer é encontrar o ponto ótimo de aeração que eu posso atingir, né, de acordo com o meu dispersor, de acordo com o meu bioreator. Isso vai depender muito das condições de operação, certo? Então, essa bomba podia colocar até 12, mas a gente viu que o mais eficiente estava aqui, entre 3,5 e 5 metros cúbicos por hora de ar. O tanque agitado e aerado, ele é mais utilizado. 93% das aplicações em processos aeróbicos é um reator onde a gente injeta o ar por baixo, ar filtrado, injetado por baixo, e um agitador mecânico vai agitar esse líquido, ajudando na mistura total do líquido e na dispersão do ar que está entrando aqui. Então, o ar que a gente acabou de ver ali, que estava indo muito num fluxo de baixo para cima, ele agora começa a ser disperso pela agitação dessas turbinas, certo? E está falando de chicanas, já a gente vai falar também das chicanas. Mas a gente está vendo aqui uns agitadores mecânicos com eixo central que vão ajudar na dispersão do ar que está entrando aqui. Então, é possível usar também isso com um sistema parecido com o airlift. Então, esse tubo central, ele vai fazer com que a agitação possa ser maior para a dispersão aqui do gás, sem a formação tão grande de um vórtice central. Esse vórtice central, ele poderia
diminuir muito a capacidade útil do bioreator, ou seja, um vórtice central muito grande vai fazer com que a quantidade de líquido que eu tenho que eu possa colocar aqui dentro seja menor. Certo? Se eu consigo reduzir a formação desse vórtice, então eu tenho uma capacidade útil maior no meu bioreator. Então esse tubo central é parecido com o airlift, forma o vórtice somente aqui numa região central, sem descer tanto, mas também pode causar mais cisalhamento. Então, as células que entrarem aqui nessa agitação tão grande, elas vão passar pelo processo de choque mecânico muito maior. Só para analisar essa questão que eu estava falando, de oxigênio dissolvido em soluções saturadas, foi feita aqui no livro, a gente tem algumas condições nessa tabela 14.1 mostrando como é que isso acontece. Então aqui a gente tem um exemplo. Olha só, igual a gente viu naquela medição com o sensor de oxigênio. Temperatura de 25 graus, colocando no modo agitado somente o oxigênio atmosférico. E aí chegou ali em 8 a concentração em miligramas por litro de oxigênio. Se eu subir isso para uma temperatura de 35 graus, que é muito comum nas formas de cultivo de micro-organismos, uma temperatura ali na casa dos 35, a gente vai fazer com que nessa mesma condição, ou seja, eu não tenho nada de sal na água pura, colocando oxigênio atmosférico já cai para 7. Certo? Caiu a capacidade somente pela temperatura. Se eu colocar um oxigênio puro, estou injetando oxigênio puro, aí sim, ó, minha concentração sobe para 40. Melhora muito essa minha concentração de oxigênio no meio. Mas se eu começar agora a ter cloreto de sódio, e aí isso aqui, nesse exemplo, é um sal só, certo? Nesse meio aquoso. E se vocês pararem para pensar, um meio de cultura não tem um sal só. Certo? Tem alguns sais e mais outras substâncias, como carboidrato, como uma fonte de nitrogênio, como várias outras substâncias que vão ter ali no meio para nutrir as células, vitaminas, etc, etc, etc. Se eu somente coloco meio molar de sal, já cai de 40 para 34. Né? E se eu tiver 2 molar de sal, vai cair, mesmo injetando oxigênio puro, vai cair para 22,7 miligramas por litro de oxigênio. Certo? Então, só para a gente ver como é difícil fazer essa dispersão nas condições de cultivo. Isso daqui está 25 graus. Se for para 35, então a gente volta a ter uma condição aqui em torno de 10 de oxigênio no meio. É só para vocês verem que é difícil, em um meio de cultura, a gente dispersar oxigênio lá dentro. Então, quando a gente tem compostos químicos como o sal, tem redução do oxigênio, acabei de falar. Substâncias dissolvidas no meio vão também fazer com que a gente tenha pouco oxigênio, e aí a gente tem os produtos produzidos, certo? Então, até mesmo na fermentação alcoólica, certo? Começa a produzir alguma substância, qualquer tipo de processo fermentativo que eu estou alterando meu meio, eu posso estar dificultando a capacidade do meu meio em reter oxigênio. Além disso, o micro-organismo está consumindo o oxigênio que eu estou colocando, certo? E os micro-organismos, além de consumir oxigênio, ainda lançam metabólitos no meio. Ácido lático, vai lançar várias outras substâncias no meio. Então, para isso, é necessário que o tempo inteiro, em um processo, tenha o monitoramento do teor de oxigênio que tem lá dentro. Você precisa saber o tempo inteiro se esse processo está sendo eficiente. Então, quando a gente fala de saturação de 100%, é o máximo que aquele meio consegue
manter ali dentro. Então, naquela tabela a gente estava vendo, naquelas condições, qual era a saturação máxima. Na hora que você coloca uma célula lá dentro, começa a cair essa saturação. Então, você tem que tentar manter a sua concentração de oxigênio boa, porque dependendo do tipo de micro-organismo, a gente vai ter uma necessidade maior ou menor de oxigênio. Então, o objetivo é fornecer o oxigênio para as células, para que elas tenham atividade respiratória, para que elas fiquem eficientes no seu processo de produzir energia. Só assim elas conseguem crescer, só assim, produzindo ATP, é que elas vão conseguir gerar o metabólico que a gente está interessado. Então, é a transferência da fase gasosa para a fase líquida. E aí a gente tem algumas resistências associadas a isso. A gente vai ver agora. Então, nessa figura do livro, 14.2, a gente tem a representação do limite de uma bolha de ar, certo? Aquela bolinha pequena que a gente estava injetando no meio, olha, tão pequenininha aqui que qual a proporção dela em relação ao tamanho da célula. Então, a gente tem algumas resistências associadas. A primeira delas é que, nesse limite aqui da bolha, a gente tem uma concentração de ar de oxigênio diferente entre a parte central dessa bolha de ar e a parte periférica da bolha de ar. Depois de chegar na parte periférica dessa bolha, a molécula do oxigênio ela vai ter que vencer uma primeira barreira. Essa primeira barreira é uma mudança da fase gasosa para a fase líquida. Em volta da bolha de ar, a gente tem uma saturação maior de oxigênio, certo? A resistência aqui, número 3. Então, assim que a molécula de oxigênio chega aqui no meio, ela encontra um ambiente onde ela tem muito oxigênio. E depois começa a dispersar, que é o que a gente está vendo aqui no 4. Certo? Esse 4 está relacionado com o coeficiente de transferência de oxigênio que aquele meio de cultura tem. Então, primeiro a gente tinha resistências da bolha e agora a gente tem a resistência do meio de cultivo. Então, a molécula de oxigênio precisa migrar aqui dentro do meio e ela vai chegar aqui na região próxima da célula. Quando chega na região próxima da célula, aqui em volta ela tem um teor menor de oxigênio, maior de gás carbônico. Então, ela encontra a resistência número 5 para se aproximar da célula. A resistência número 6 é a membrana celular que permite difusão de acordo com a concentração. Certo? Então, na resistência número 6 tem que passar por uma membrana, mas como a membrana permite a passagem dos gases, então facilmente vai ter entrada de oxigênio e saída de gás carbônico por essa membrana. O citoplasma da célula é a resistência número 7. Certo? A molécula de oxigênio ela precisa se dispersar aqui por um local que tem muitas vezes um teor de proteína, de sais, de várias outras substâncias, maior do que o meio de cultura. Se era difícil dissolver no meio de cultura, no citoplasma é ainda maior manter uma saturação de oxigênio aqui dentro. Até que chegue no centro da reação bioquímica, que é a mitocôndria. Certo? Então, a molécula vai ter que também ultrapassar as duas membranas da mitocôndria para poder ser utilizada aqui nesse ponto específico o oxigênio que a gente está fornecendo. Então, ó, essa resistência número 5, essa película em torno da célula, ela é bem importante aqui nesse processo. Então, a taxa de produção de ATP vai depender do organismo que a gente está falando. E o que a gente tem aqui da dificuldade ou facilidade da transferência de oxigênio no meio de cultivo é o chamado KLA, certo? Coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio. Quanto de volume de oxigênio aquele meio é capaz de transferir.
certo? Vai depender do teor de sais, vai depender dos metabólitos que tem no meio, da temperatura do meio que a gente está falando, da viscosidade desse meio, desse conjunto, vai interferir nesse KLA. Mas eu estou chamando a atenção aqui do KLA porque isso vai ser importante na aula de quinta-feira, na parte de ampliação de escala, a gente vai falar de KLA, e aí eu vou querer que vocês se lembrem disso que a gente está vendo aqui nesse momento, certo? Vocês se lembrem desse KLA, onde é que ele está atuando especificamente. Aí nessa tabela tem aqui para a gente diferentes micro-organismos, a sua temperatura de cultivo, sendo que o penicilio crisogênio a gente tem 2 temperaturas de cultivo, e a concentração crítica de oxigênio. Concentração crítica significa eu tenho que manter o meu teor de oxigênio no mínimo no que está aqui. Esse é o mínimo que eu tenho que fornecer para a célula trabalhar adequadamente. Certo? Então eu tenho meu sensor de oxigênio o tempo inteiro monitorando para que não baixe meu oxigênio a partir daqui. Então, quais são minhas estratégias? Agitar o meio com mais eficiência ou colocar mais oxigênio, que é muito caro usar o oxigênio puro. Então, geralmente a gente usa o ar atmosférico. O que é que eu posso fazer? Aumentar o meu fluxo de oxigênio para o meio, sendo que isso tem um limite também, para poder manter o tamanho da bolha pequeno e assim manter a eficiência. E a agitação que também vai ter um limite, porque a célula não aguenta também uma tensão de cisalhamento muito alta. Certo? Então, isso tudo tem que ser monitorado e escalonado apropriadamente. Tá, e quais são os mecanismos de mistura que a gente tem? Os agitadores, certo? Então, os agitadores que a gente tem aqui dentro do bioreator, eles vão promover movimento global do fluido e pequenos turbilhões lá dentro, que a gente vai já ver alguns tipos desses pequenos turbilhões. Aqui, nesses tipos de agitadores, a gente pode ter hélice, pá ou turbina, certo? Então, tem várias configurações possíveis aqui para a gente poder chegar numa agitação adequada para aquele meio que a gente está trabalhando, para aquele tipo de célula que a gente está trabalhando. Então, é necessário um motor, né, que tem uma energia mecânica, e essa energia mecânica ela é transmitida para o fluido, certo? Então, potência por volume é uma outra coisa que a gente vai falar na próxima aula, certo? Que a gente vai falar principalmente em processos anaeróbicos, a mistura ela vai ser mais química, certo? Eu não vou precisar dispersar um oxigênio aqui no meio, aqui o dispersor. Não vou precisar dispersar oxigênio aqui no meio. Então, o que eu vou usar muito na ampliação de escala é a potência que eu tenho aplicada aqui no meu meio. Potência por volume. Bom, então muitos equipamentos já são projetados para ter uma grande mistura final, certo? Você só precisa adequar para a sua célula. Para fazer a mistura, para fazer a transferência de massa, para promover as reações químicas, para controlar a temperatura ali do meio. Então, misturar mais energeticamente ou durante mais tempo pode ser mais prejudicial do que benéfico para as células. Se a gente estivesse falando de uma reação química simples, fosse só enzimas, no nosso caso, para reação química, a gente só precisava se preocupar com o custo, iria agitar o máximo que pudesse dentro de uma relação custo-benefício interessante. Mas no caso do momento onde a gente está trabalhando com célula, então a gente precisa analisar essa energia, né, da mistura. Quanto eu estou promovendo ali de agitação com aquele meu agitador. Então, a gente tem diversos exemplos, né, mas é mais interessante a gente se reter aqui, se ater aos bioreatores mesmo.
Tá, os tipos os regimes de mistura que a gente tem o laminar e o turbulento. E existe, obviamente, alguma coisa aqui no meio, alguma coisa que é intermediária entre laminar e turbulento. Então, começar falando de mistura laminar, e mistura laminar vocês vão ter que entender o seguinte. Quando eu estou trabalhando com um fluido de alta viscosidade, com um meio de cultura que seja muito denso, certo? Muito viscoso, que seja maior do que 10 pascais, ali na sua medida de viscosidade, o que vai acontecer quando eu fizer a agitação é que esse líquido ele vai ter camadas distintas de mistura, certo? Então, dependendo do tipo de agitador que eu uso, eu posso ter camadas distintas de mistura. Então, como o agitador ele não está em toda a extensão do bioreator, uns locais vão ter um tipo de mistura, uma eficiência de mistura maior, e outros próximo da pá, e o que estiver mais distante do mecanismo de agitação, eles vão ter uma mistura menos eficiente, certo? E a gente está falando de um líquido que é muito viscoso. Então, o agitador, nesse caso, ele precisa ter uma estratégia eficiente para a movimentação global do fluido, certo? Existem vários tipos de forma de agitação. Então, uma das soluções é você usar esse tipo de agitador, que eles possuem praticamente a dimensão toda do tanque. Eu estou trabalhando com fluido viscoso, então é melhor que eu tenha um agitador helicoidal, como esse, ou no formato de âncora, que trabalhe o meio de cultura por inteiro, para que ele não forme essa estratificação que eu estava falando, essa estratificação que leva, então, a misturas mais e menos eficientes, dependendo do local do reator, porque ela vai formar camadas distintas. Tem essa tendência, certo? Com alta viscosidade. E por isso que foram desenvolvidos esses tipos de agitador, porque eles vão ter uma eficiência alta para líquidos de alta viscosidade. Além disso, a gente tem uma possibilidade, certo, de mudar o posicionamento da pá em relação ao eixo central. Essa aqui é a pá de agitação. Então vamos pensar que a gente tem aqui um desenho de uma pá de agitação, o eixo central, e nesse eixo central está encaixado uma pá de agitação. Ela pode ser totalmente paralela e mais larga, ou ela pode ser inclinada. Então, vamos supor que está girando nesse sentido aqui, anti-horário. Quando a pá está inclinada dessa forma, a tensão de cisalhamento é menor, ou seja, a célula que vem aqui, ela vai ter um choque menor, porque ao bater ela vai dispersar, certo? Isso causa uma turbulência diferente desse tipo daqui. Uma pá que vai sempre em encontro do líquido, batendo com alta energia contra as células. Então, são feitos sempre estudos para saber a largura desse agitador, o comprimento dele e a inclinação em relação ao eixo. E a gente tem várias possibilidades em relação a isso. Quando eu estou falando de mistura turbulenta, aí eu estou falando de um fluido pouco viscoso, com menos que 10 milipascal. Então, vejam, menor que 10 milipascal e o outro tinha maior do que 10 pascal. Então, nesse intervalo entre 10 mili e 10 pascal, a gente tem comportamentos intermediários entre a mistura laminar e a turbulenta. Mas agora a gente trata da turbulenta aqui, certo? Então é mais fácil eu agitar esse meio, certo? Então a inércia transmitida ao fluido pelo agitador vai fazer com que essa mistura seja mais eficiente, certo? Então se vocês pararem para pensar, se estou trabalhando no meio de cultura, que o seu solvente principal é água, e eu estou com um problema de atingir minha mistura,
Se eu diminuir a viscosidade daquele meio, diluindo mais esse meio, eu vou ter uma mistura mais eficiente. Pode faltar nutriente, pode faltar se a gente estiver falando de uma reação em batelada. Mas aí eu posso sair de batelada para batelada alimentada, para semi-contínuo, para contínuo. Tudo isso ajuda a gente a contornar esses problemas. O conhecimento desse conjunto de variáveis que a gente está aprendendo aqui vai ajudar a gente a tomar as decisões adequadas para superar esses possíveis problemas dentro do nosso sistema. Então, a mistura ela é maior junta do agitador, mas também ali tem elevada tensão de cisalhamento, certo? Então, as células também podem se romper mais junto daquele agitador. Então, aqui eu tenho dois exemplos para vocês, um agitador do tipo turbina. Vocês estão vendo aqui que a pá dele tem uma inclinação que faz com que o líquido ele seja jogado no sentido oposto, certo? Aqui nesse caso vai estar sendo o líquido empurrado para baixo. É o tipo de propelente que a gente tem em barcos. O barco quer ir nessa direção, então ele empurra a água na direção contrária. Então, quando a gente está olhando isso, olha só, o eixo central e a posição da pá. Aí aqui a gente tem o tipo de vórtex do fluxo formado, certo? Então, o líquido ele é disperso para baixo e lateralmente ele vai formar um vórtex aqui nesse sentido. Então, vai ter uma mistura, o líquido vai misturar para baixo e também lateralmente. Se eu usar um disco de pás planas, certo? Aqui eu tenho o eixo, um disco acoplado ao eixo e uma pá perpendicular a esse disco, certo? Então, o vórtex que eu tenho formado aqui, ele empurra o líquido lateralmente, não para baixo, como a gente está vendo aqui, mas vai empurrar todo o líquido lateralmente, em um jato de alta velocidade, como está mostrando aqui. Certo? É o que a gente está encontrando aqui, ó. Só que ele empurra lateralmente e não para baixo. Aqui a gente está vendo em dois sentidos, mas principalmente para baixo, certo? Nunca se faz isso com a turbina para cima, porque isso diminuiria a capacidade útil do bioreator, certo? Então, empurrado sempre para baixo. Nesse caso, para as laterais. Então, esse equipamento de mistura, ele vai ter diversas configurações. Isso depende do tipo de aplicação que a gente tem, qual é a indústria, qual é o processo que a gente está falando. Então, o que a gente espera obter é um resultado final eficiente, ou seja, uma mistura eficiente, rápida e com um custo baixo, certo? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Tanque de agitação mecânica, foi mal. Misturadores de jato, isso aqui é bem interessante, eu já tenho tentado me programar para usar isso daqui, porque em processos anaeróbicos é bem interessante, misturador de jato. Ou seja, a gente tem uma bomba dentro do reator que pega o líquido e agita ele, sem ser uma agitação com pás, né? Agitação mecânica de outro tipo. E vários outros exemplos que a gente tem aqui, em vários tipos de indústria. Então, cada agitador ele vai agir de um modo diferente no reator, mas a gente precisa aqui ver alguns dos parâmetros que vão determinar qual é o agitador que eu estou usando, que altura eu posso colocar aqui, certo? Se eu tenho um meio de cultura que vai até aqui, onde esse agitador deve ficar? Aqui em cima, lá embaixo, no meio, certo? Esses estudos eles são feitos baseados nesses parâmetros que a gente tem aqui, ó. B, largura dos anteparos. Anteparo é a chicana que eu tinha falado anteriormente. Esses anteparos eles ajudam a diminuir o vórtice central. Vou já falar disso de novo. C,
a gente tem aqui a distância do fundo do reator e da linha central do agitador. É óbvio que isso pode ter mais de uma altura, mas geralmente é colocado mais de uma altura quando é indicado, né, quando o processo precisa ter mais de um agitador. O diâmetro do agitador, certo? Esse diâmetro aqui do agitador. O diâmetro interno do tanque, que é o que a gente está vendo aqui em T. A largura do agitador, que é isso que a gente está vendo aqui, ó, essa largura do agitador. E a altura do fluido no tanque, certo? Então, a gente precisa ter todos esses parâmetros para poder trabalhar com a escolha apropriada do agitador. O anteparo que eu estava falando, né, as chicanas, que eu tinha mostrado anteriormente nessa figura, ela está trabalhando em conjunto com os agitadores, certo? Então, se o agitador, se o meio, o reator não tiver chicanas, não tiver esses anteparos, o que vai acontecer é um vórtice central muito grande. Então, um exemplo caseiro que vocês têm disso. Todo liquidificador, como vocês têm em casa, tem anteparos. Esse anteparo ajuda muito a fazer com que aquele vórtex central ele não vá até muito embaixo. Porque se ele for até o líquido que você coloca ali, às vezes a capacidade dele está lá, assim, no liquidificador, 2 litros. Mas se você agitar demais, ele derrama. Então você tem os anteparos ali, as chicanas, que vão estar na parte interna da parede. Aqui a gente tem um exemplo de 4, que é até o mais comum que a gente tem, 4 anteparos, que vão quebrar esse vórtice, reduzindo então a formação desse vórtice central, fazendo com que a capacidade útil do bioreator seja maior. Certo? Então, quando você precisa fazer uma agitação forte, o anteparo ajuda muito a você manter a capacidade útil do bioreator. Nesse caso aqui, as serpentinas de aquecimento ou resfriamento do meio também estão posicionadas aqui junto das chicanas, que é para poder aproveitar esse espaço, certo? E esse local de inserção aqui. Fizeram um modo de aproveitamento. Então, essa existência do vórtice central tem vantagem e desvantagem, tem mais desvantagem, certo? Então, você vai ter um baixo grau de mistura no seu meio, você vai ter uma captura de ar pelo líquido, poderia ser útil para um processo aeróbico, mas nem sempre a gente tem processo aeróbico. E o nível do líquido sobe junto às paredes do tanque. Certo? Então, aqui, na parede do tanque, o volume do líquido vai lá para cima, enquanto que na parte central ele está lá embaixo. A vantagem é submersão de sólidos em aplicações onde são usadas suspensões. Certo? Se eu tenho sólidos em suspensão nesse meu meio, o sólido ele vai misturar muito mais nesse líquido quando eu tenho a formação do vórtice. Como isso é raro, então essa vantagem ela é pequena. Então, para que eu possa calcular o tamanho dos meus anteparos, certo? Aí aqui a gente está vendo, 4 anteparos aqui distantes na parede interna do tanque. Então, eu tenho que calcular também de acordo com o número de turbina ou par. Então, aqui a gente tem 1 para 12, ou 1 para, quando eu estou trabalhando com turbina par, ou 1 para 18, a relação B por D, largura dos anteparos em relação ao diâmetro do agitador. 1/18avos, quando eu estou usando hélice, 1/12avo quando eu estou usando turbina ou par para agitação. Certo? Então, não tem como já ser calculado de acordo com o tipo de agitador que eu tenho aqui. Certo? A proporção em relação ao tamanho do reator.
Se o fluido tiver alta viscosidade, então, na maioria dos casos, os anteparos não são necessários. Então, os tipos de agitadores que a gente tem aqui. Então, nesse exemplo, olha só, motor, isso está se tornando um exemplo cada vez mais comum. Lá no final da aula, vocês vão entender o porquê. Esse tipo de agitador aqui, com um disco e essas pás, então prestem bem atenção aqui nesse tipo que a gente está trabalhando. Tá, eu estou exemplificando aqui. Esse tipo de exemplo está se tornando mais comum por conta da sua eficiência. Eu vou mostrar a eficiência mais para o final. E aqui a gente tem esse exemplo mostrando aqui, ó, o oxigênio entrando por baixo e os agitadores trabalhando nesse processo de dispersão de tudo que tem no líquido, uma mistura eficiente, e a dispersão do oxigênio no líquido também. Aqui a gente tem o exemplo de turbina, certo? E o exemplo também de uma pá que não é reta, certo? Ela é curva. Essa curva vai diminuir a tensão de cisalhamento. É uma coisa bem interessante. A turbina também, como ela não entra num choque direto, ela também é inclinada, ela vai jogar o líquido para baixo, então ela também vai ter uma tensão de cisalhamento baixa. Então, isso depende do tipo de célula que a gente está usando. Aqui a gente tem exemplo de turbina e aqui um intermediário com pás, mas a gente consegue aqui... Isso aqui é uma turbina bem parecida com a de navio, mas que é usada em bioreator também, e outras que têm umas pás mais planas, certo? Que a gente está vendo aqui nesses outros exemplos de bioreator. Hélice, pá e turbina. A gente viu aqui um helicoidal, aí diferente do que a gente estava vendo antes, nesse helicoidal tem uns anteparos aqui centrais que vão promover uma outra mistura aqui central, certo? Para que essa mistura ela não seja só na periferia do líquido. Do mesmo jeito, essa âncora daqui também tem um agitador central. Então, quando a gente está falando de mistura turbulenta, então a gente tem aqui, no caso dos diélises, um tipo de mistura que ela funciona dessa forma. Como o líquido ele é empurrado para baixo, então ele circula aqui dentro, dessa forma, o líquido vai circulando e a mistura vai ficando eficiente, certo? Então aqui a gente está vendo uma mistura global axial. Quando a gente está trabalhando com pás planas, então não é empurrado o líquido para baixo, mas é formado a partir de um fluxo que vai em direção à parede do reator, do centro para a parede externa. Então, ao invés de ter um líquido que circula nesse sentido, tem dois tipos de circulação. Esse e esse. Certo? Então, aqui a gente está vendo anti-horário e horário. E no outro lado, o contrário, né? Anti-horário e horário sendo formado. Então, nessa foto aqui, que foi colocado partículas que refletir a luz para poder ver a agitação, olhem como é bem eficiente essa mistura com pás planas. Ao invés de se formar uma mistura nesse sentido, ela é em todas as direções. Porque ao mesmo tempo que ela está fazendo isso aqui, ela gira, ela não está girando, então ela vai jogar o líquido em todas as direções, aumentando a eficiência de mistura. Quando eu estou trabalhando com um sistema de âncora, que é muito indicado para um fluido viscoso, então ele vai promover aquela mistura parecida com o que a gente usa uma colher num copo, certo? Que a gente forma um vórtice central, mas aí a gente viu o uso desses anteparos aqui, ó, no helicoidal. Esses anteparos centrais que vão ajudar na mistura nessa parte central também, certo? Para que isso tudo crie uma dispersão eficiente. Então, aqui nesse experimento, ao invés de usar partículas que refletiam a luz,
usaram um corante, mostrando como é que, para saber que em quanto tempo, né, essa mistura ela é completa. Então, são feitas várias fotos ou filmagens em sequência para ver como é que o corante se comporta aqui em relação ao meio. Então, claramente a gente tem uma relação necessária para se fazer em relação ao tipo de agitador, o formato do tanque que a gente está trabalhando e a presença ou não de anteparos. Além da análise da reologia do fluido também, certo? Da viscosidade do fluido. Então, do meio que a gente tem ali. Então, é uma combinação dos componentes que vai dizer para a gente como é que está esse grau de mistura, a eficiência desse grau de mistura. Depois que você já tem um bioreator comprado, certo? Então, você já tem um bioreator em escala industrial comprado, dificulta você modificar ali. A única coisa que você pode modificar é frequência de agitação ou, em alguns casos, com investimento um pouco maior, mudar o tipo de pá, ou o tipo de agitador que a gente tem ali naquele meio. Certo? Então, é preciso se fazer estudos constantes para poder saber como é que está a eficiência disso. Então, o livro ele traz um exemplo mostrando as dimensões todas que a gente tem, o sistema de transferência de oxigênio. O tipo de agitador ele é com o eixo central, o disco e mais as partes planas, e mostrando a diferença de eficiência de mistura, que a gente tem disco de partes planas com um propelente marinho, uma hélice, certo? Mostrando para a gente, assim como a gente viu nas imagens, que a turbina com disco e pás planas é bem mais eficiente do que a hélice, certo? O propelente parecendo com o de barco. E aí o livro compara só esses dois. Aí mostrando aqui como é que é esse desenho também entre os dois. O disco com pás planas promove esse tipo de agitação, enquanto que a hélice ela vai promover só esses aqui. Então, com uma quantidade menor, com uma agitação menor, a gente tem uma eficiência menor, certo? Comparando aqui entre os dois. Aí eu achei um outro comparativo que é mais completo. O que a gente está vendo aqui é o nosso disco com pás planas. Esse daqui, o disco é menor e o tamanho da pá é maior, no 2. No terceiro, ele tem uma configuração parecida com o segundo. Vocês estão vendo que, apesar do disco ser grande, a pá ela parte do eixo central, assim como a quarta. Só que aqui a gente tem uma altura da pá diferente dessa daqui, ó, uma altura menor. E essa daqui tem o disco semelhante, muito semelhante a esse primeiro, com a altura menor, certo? E uma espessura menor também. Esse outro aqui é aquele que eu mostrei para vocês, que é curvo, certo? E um sexto que tem uma pá de agitação bem grossa, certo? Então, o que é que a gente vê aqui nessas curvas de eficiência? O 6 é o menos eficiente. Então, essa pá, essa pá plana aqui grossa, ela reduz a eficiência do processo. Está trabalhando com a mesma agitação, né? Ela tem uma eficiência menor. 3, 4 e 5 é parecido, certo? Então, se você tem a possibilidade de usar só um desses três, então isso vai depender a escolha vai depender do tipo de célula que você está trabalhando. Se ela aguenta mais ou menos cisalhamento, certo? Quanto menor o cisalhamento, mais tem que vir para aqui, ó. Quanto menor ela aguentar o cisalhamento, menos aguentar, mais tem que vir para essa pá que é curva. E aqui a gente tem os mais eficientes. O 2, que tem uma pá longa,
E o mais eficiente de todos, que a gente está vendo aqui, o que tem um disco central e as pás acopladas. Cada vez mais os bioreatores genéricos, vamos chamar assim, você vai comprar um bioreator para usar em diversos tipos de processos, vem com esse tipo de propelente, porque ele é ainda o mais eficiente. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Não, deu para entender já, deu para entender. É complicado, é complexo porque... Não, cada um detalhezinho da porra, mas assim, né, na teoria dá para entender mais ou menos. É porque não existe uma receita de bolo. Certo? Não tenho para apresentar para vocês uma receita de O como que é eu que deve ser deu feita a para entender. agitação. Tudo vai depender do que é que eu estou... de um modo geral, vai depender da viscosidade do fluido, quanto de oxigênio eu tenho que transferir ali, o tipo de célula que eu estou trabalhando, a configuração do bioreator, a presença ou não de chicana, a viscosidade daquele meio, só para vocês terem uma ideia da complexidade que muitas vezes, por isso que sempre é muito importante o laboratório, numa indústria. No laboratório, esses testes vão poder trabalhar em pequena escala. Se eu preciso melhorar a eficiência daquilo ali, eu vou fazer um teste com milhares de litros de meio, ou eu vou fazer isso com 1 litro de meio. Né? Como a gente pode fazer variação de escala, eu posso trabalhar num volume pequeno, fazer diversos tipos de teste, inclusive os testes que a gente viu, colocando um corante no meio, colocando partículas que vão refletir a luz para que a foto da gente mostre a eficiência, colocando as próprias células e o próprio meio ali naquele volume pequeno, mas trabalhando nas condições grandes, que se chama scale down, né, que é redução de escala. Você pega o que tem no bioreator e você traz uma escala menor para poder fazer esses testes, se não tiver eficiente, né? Porque muitas vezes a gente chega na indústria e já está o processo lá em andamento. O grande trabalho que tem, na maioria dos casos, é quando a gente pega uma indústria sendo implantada. E você vai ter que indicar qual é o tipo de propelente que você vai ter ali, certo? E o tipo de propelente em relação o quanto a célula suporta de cisalhamento, o meio de cultura que você vai usar, e etc, etc, etc. Você tem que achar essas soluções aí. Se vai usar anteparo ou não, etc, etc. Entendeu? Por isso que isso é bem complexo e muitas dessas coisas, vocês agora que conhecem as variáveis, têm que aprender a determinar isso experimentalmente, né? Empiricamente. Ali dentro daquele exemplo específico ali do seu processo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, moço. Mais ou menos, né, Jean? Mais ou menos, mas é assim mesmo. Não é tranquilo não, mas assim... Não, dá para entender, assim, na teoria como seria, né? Sim. Inclusive, na próxima aula, a gente vai usar algumas dessas coisas que eu estou falando aqui para ver como é que é trabalhada essa parte de variação de escala. Se vocês pararem para pensar, dá para ser um especialista só nesse tipo de cálculo. Então, você oferecer para um serviço de consultoria só com esse tipo de trabalho assim, ó. Alguém está implantando uma indústria, então aí você diz assim, ó, minha empresa tem uma consultoria aqui para fazer o cálculo do tamanho do reator com O dimensionamento, né? o dimensionamento por completo, certo? Eu vou Já. fazer meus testes aqui com o meio de cultura de vocês, a célula de vocês, e vou dizer vocês vão ter que investir em tanque de quantos litros e com quantos reatores, e o tipo de processo
Eu queria fazer a batelada, aí você já sugere, não, a batelada alimentada, com esse tipo de agitação assim, assado, coisa e tal. Então, vejam o quanto vocês podem interferir dentro de um processo desse. Quem falou? Foi Manu? Não, foi Ju. É só uma dúvida. O bioreator com aquelas pás planas, eles são mais eficientes para os fluidos mais viscosos? Não, o fluido viscoso, ele vai ser também para o fluido viscoso. Certo? Então ele vai ser para qualquer um, sendo que a energia que você vai ter que gastar no fluido viscoso ela é muito maior. Então, se você colocava, que é chamado de potência por volume, de X, quando o fluido é muito viscoso, você vai ter que usar 2x, 3x, entendeu? E ainda vai ser mais lenta essa mistura, mas ele ainda é o mais eficiente. Entendi.